Olá pessoal, esse vídeo aqui é uma síntese da minha participação no lançamento do movimento Carne do Bem, que tem por trás a princípio a Nutron e a Cargill, que tem como principal objetivo um movimento do bem, um movimento que não é para agredir ninguém e contar os grandes números e a sustentabilidade dessa cadeia tão importante no Brasil, que é a da carne bovina. Tem trazido números muito bonitos, como vocês vão ver. Eu, nesse vídeo, na minha participação na live, pude ler um pouquinho desses números de resumo da cadeia produtiva, que preparei junto com o Vinícius Cambaúva e convido vocês a assistirem. Gosto muito de participar desses movimentos, e eu convido vocês a acompanharem, a partir de agora, o movimento Carne do Bem, que visa, mais uma vez, o bem para as pessoas. Espero que vocês gostem, ganhei brindes e todos esses movimentos para fortalecer o nosso agro têm o meu total apoio. Boa noite! Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui hoje. Essa live está sendo realizada pela Cargill Nutrição Animal e pela marca Nutron, que é a marca de nutrição animal. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o projeto Carne do Bem. Acho que muita gente viu bastante post nas redes sociais nos últimos dias e hoje a gente vai contar um pouco o que é esse projeto, o que a gente quer com esse projeto da Carne do Bem. Carne do Bem vem com o intuito de promover o conhecimento do consumidor final. A gente vai explorar aqui alguns mitos que existem por trás da cadeia e desmistificar eles através do quadro Fatos e Dados. Professor? Estou aqui, Natália. Vocês me deram acho que umas 3 horas, né, de apresentação aqui. Eu sou apaixonado por esse assunto, então vamos tocar aí, acho que até umas 10h30 a gente acaba, né? Brincadeira, pessoal. Tem aí uns 15 minutinhos de informações para vocês que eu queria dividir em 3 grandes áreas. Primeiro, falar do período atual que nós estamos vivendo. Depois, falar do futuro. E na terceira etapa, uma artilharia de números que vão dar muito orgulho com vocês, da nossa pecuária. Primeiro ponto, do momento que nós estamos vivendo agora, eu confesso que trabalho há 30 anos, sou engenheiro agrônomo, nunca vi um período tão complexo para a sociedade, um período que eu chamo de variáveis variando violentamente, uma coisa incrível. Vocês veem que o Brasil está aí com crise econômica, política, sanitária, nós estamos lidando com as 3 ao mesmo tempo. Aí você vê num dia como hoje o dólar cai 2%, né? Depois ele sobe, o petróleo nos últimos 12 meses nós vimos no negativo, depois ele voltou a subir agora acima de $60, que ninguém esperava, muda o cenário para o setor de cana, custo de frete, custo de produção. Então, realmente um período muito complexo para a gente planejar, para a gente entender, por isso que eventos como esse, educação, troca de informações é extremamente importante. Então, vejam vocês, aí a Nutron foi especialmente feliz de escolher o dia de hoje, onde vocês também observaram uma coisa incrível, né, que os grãos bateram no teto na bolsa e teve que parar em virtude do anúncio da safra americana, né, da estimativa de plantio. Vocês acompanharam, foi a principal notícia da semana, e as áreas estão menores do que a estimativa do mercado, que fez esses aumentos aí de 4%, 5% num único dia aí das commodities. Então veja, principalmente da soja e do milho, vejam vocês que quadro complexo que nós estamos vivendo, que realmente requer muito pensamento, muita tomada de decisão
tentando minimizar risco, operações casadas, e a própria pecuária e o pecuarista, né, eu fico imaginando o tanto de variáveis que ele fica pensando, né, e quantos preços variaram de uma forma violenta nesse período dos últimos 12 meses, que sem dúvida entra para a história, inclusive esse evento aqui, né, que há mais de 12 meses não seria realizado dessa forma. Então são mudanças que ficam para a história. Realmente o ano de 2020, lamentavelmente 2021 também, né, pelo jeito, nós vamos lembrar daqui 10, 15, 20 anos como um período de enorme transformação da sociedade. Entrando agora na segunda parte da apresentação, falando sobre o futuro, eu trouxe aqui 3 slides que eu queria compartilhar com vocês. Muitos desses materiais vocês vão assistir na sequência de vídeos que serão lançados a partir aí da campanha e que mostram o quadro da pecuária. E o quadro da pecuária é um quadro morro acima. Vocês estão vendo aí no primeiro dado quanto evoluiu desde 2010, 2020, 2025 até 2030, a produção, o consumo interno e exportações de carne bovina. Então vejam que interessante, nós temos espaço com o mercado crescendo. O Brasil não é o maior produtor, como vocês estão vendo naquele gráfico vermelho do lado esquerdo, mas com muito orgulho é o maior exportador, como vocês veem do lado direito. Pode passar para o próximo, por favor? Então tem crescimento aí pela frente. Esse quadro é um quadro que vocês têm que ter um orgulho muito grande, porque hoje, de cada 4 bifes importados no mundo, 1 vem do Brasil. Esse é um orgulho brutal. E se vocês olharem lá em 2010, olha só, o Brasil estava empatado, embolado com Estados Unidos, né, com Austrália, com Índia, ali em torno de 1,2, 1,3 milhão de toneladas exportadas. Dá uma olhada no número de 2021, que é aquele quadrinho no cinza mais escuro. O Brasil abriu uma liderança com mais de 1.200.000 toneladas a mais do que o segundo colocado. Então nós temos uma performance muito interessante que conquistou-se com a pecuária e vocês observaram no quadro anterior a perspectiva de crescimento que isso tem, principalmente quando a gente vai agora para o meu terceiro e último quadro, que é a expectativa de crescimento do consumo. Então vejam vocês aí para quanto deve crescer a exportação do Brasil em milhões de toneladas nos próximos anos, quando você olha ali do lado direito, criando amplas oportunidades aí para as pessoas, e o quadro de importações crescendo também, principalmente com o fenômeno da Ásia, da China, que vocês estão acompanhando. Há 5, 6 anos a China não participava do mercado, ela abriu uma boca de jacaré nas importações, porque o chinês experimentou bife e, para nossa sorte, ele gostou de bife e ele tem dinheiro para comprar bife. O consumo per capita hoje na China deve estar ao redor de 5,5 quilos, e ele vai para 8, 9 quilos por habitante por ano até 2030. Vocês façam a conta, né? A gente faz uma brincadeira, 3 quilos é o que o Pedro come provavelmente num churrasquinho de final de semana. Agora multiplica 3 quilos vezes 1,4 bilhão de pessoas, você vai ver o volume adicional de carne bovina que será necessária, e a China está longe, longe, longe de conseguir produzir isso. É priorizar num ambiente que está indo para uma agenda ambiental, que está extremamente cheio, cuja área é 1/3 do país. Com certeza não é a pecuária, com certeza não é pasto a melhor atividade que a China tem para fazer. Então, se vocês olharem nessa segunda parte aqui da minha fala que a gente está concluindo, temos amplas oportunidades pela frente de crescimento para abastecer esse mercado asiático. Vocês viram, quem acompanha os dados aí da pecuária, viram que surpresa que foram as importações da Filipinas nesses primeiros 3 meses do ano. Então o fenômeno chinês, ele começa a se espalhar também para outros países da Ásia, o que vai criar cada vez mais oportunidades para a carne bovina. Então, fechamos aí a segunda parte, e a terceira parte eu vou usar o tempo que me resta para dar um banho de alegria nos senhores que estão nos assistindo ao observarem os números
da nossa pecuária e a evolução que ela teve nos critérios ESG. O que é ESG? Os critérios de sustentabilidade. Então, a pecuária brasileira, ela já é a melhor qualidade e a mais sustentável. Esse nós temos que carimbar. E um dos objetivos desse projeto é mudar essa imagem. Porque hoje você tem uma imagem ruim na questão ambiental e nós vamos inverter isso porque a matemática joga do nosso lado, como eu vou dizer para vocês aqui agora, nos últimos 5 minutos para fechar. Vocês sabem, em termos de produtividade, nos últimos 30 anos, quanto que foi a evolução da pecuária? 170%. Vocês sabem quanto que evoluiu a área usada pela pecuária nos últimos 30 anos? Menos 30 milhões de hectares, o que é um indicador excelente de produtividade. Vejam vocês, a nossa pecuária liberou 1 milhão de hectares por ano nos últimos 30 anos para os grãos fazerem esse sucesso que o Brasil tem entregue, não só para nós, como ao mundo, alimentando hoje ao redor de 800 milhões de pessoas e com certeza daqui a 10 anos alimentando 1,5 bilhão de pessoas no planeta, sendo um país querido, porque é quem coloca comida na mesa de forma sustentável para o mercado mundial. Vamos lá para alguns outros números. Sabe quanto de área degradada a pecuária recuperou nos últimos 8 anos, superando a meta inicial do plano ABC? 27 milhões de hectares. Vamos para mais números. Vocês sabem quantos empregos tem na cadeia da carne bovina hoje, diretos? 2 milhões de pessoas. Se você multiplicar por 3 ou 4, você tem 10 milhões, 8 milhões de pessoas, a 10 milhões de pessoas diretamente dependente da atividade da cadeia da carne bovina no Brasil. Sabe quanto que a pecuária, quando eu falo que a cadeia é a cadeia toda, né, indo desde o setor de insumos até a industrialização, a distribuição, vocês sabem quanto que ela pagou de salários no ano retrasado? Um trabalho muito bem feito pela ABIEC, a Tenagro, do Maurício Palma Nogueira, a quem eu já mando um abraço, está aqui nos assistindo e ajuda com muitos números. Sabe quanto que ela pagou de salários? 23 bilhões de reais. Salários esses que foram parar em imóvel, em carro e em uma série de outras atividades que as pessoas têm. Se você considerar os indiretos, pessoal, mais 35 bilhões de reais foram pagos para pessoas terem as suas oportunidades de vida pela pecuária brasileira. Sabe quanto que ela representa do PIB do Brasil? 8,5% do PIB do nosso país, movimentando 620 bilhões de reais por ano e tendo um valor bruto da produção de 134 bilhões. O valor gerado nas fazendas pelos nossos pecuaristas, 134 bilhões de reais. Ela é importante na exportação? Eu já estou terminando aqui, porque eu falei que ia ser uma enxurrada de números, e os outros vocês vão ver nos vídeos que nós estamos montando aí. Vocês sabem quanto que a pecuária exportou em 2020? Ao redor de 8 bilhões de reais, e vocês vão guardar um número interessante. Isso dá 43 bilhões de dólares, 43 bilhões de reais, 5 milhões de reais por hora. É o que a pecuária traz do mundo para entrar no Brasil e movimentar a economia brasileira. 5 milhões de reais por hora. Guarda bem esse número aí, que ele é importante. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para falar para vocês. Acho que eu já poluí demais vocês aí com... Ah, tem um importantíssimo. E com esse eu fecho para dar tempo do debate. A pecuária, a cadeia produtiva da carne bovina, paga imposto no Brasil ou não? Paga imposto? Sim. Sabe quanto? 84 bilhões de reais em 2020. Esses são os impostos entregues nas esferas municipal, estadual e federal pela produção sustentável brasileira de carne bovina. Esses impostos são investidos, na saúde, na educação, na infraestrutura, no próprio desenvolvimento do Brasil.
Então, o nosso quadro de fatos e dados é para mostrar a matemática da pecuária.